cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece hoje em Milão, na Itália. A cidade já vive o clima de um dos maiores eventos esportivos do ano. Sabe quem está lá? A nossa correspondente da TMC, Marina Isidro. O que está chamando mais atenção nas primeiras horas de Olimpíada? Hein, Marina? Conta pra gente. Olá, pessoal. Começam hoje oficialmente os Jogos Olímpicos de Inverno. Mais tarde tem a cerimônia de abertura. Serão quase 3.000 atletas de 92 países. Eles vão ser realizados aqui em Milão, no resort de esqui de Cortina d'Ampezzo e em outras regiões das montanhas. Mas, claro, como qualquer Olimpíada, tem muitas questões políticas envolvidas, né? E aqui não é diferente. Quais têm sido os destaques, então, nos últimos dias? Bom, primeiro, protestos em Milão contra a presença de agentes do ICE, que estão aqui fazendo a segurança do vice-presidente norte-americano J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio. Mas não são aqueles agentes do ICE de combate à imigração que a gente vê nas imagens de TV, é um outro braço do ICE, né? Uma parte, digamos assim, mais diplomática, que cuida da segurança de autoridades internacionais. Mas, claro, isso causou muita polêmica, tanto que o ministro do Interior italiano teve até que falar no parlamento essa semana, esclarecer que os agentes do ICE não vão fazer nenhuma operação de combate à imigração nas ruas italianas. Tem uma outra questão também envolvendo os atletas, né? Por causa da guerra da Ucrânia, na Ucrânia, os atletas russos e de Belarus estão banidos, eles só podem competir aqui sob uma bandeira neutra, né? O Comitê Olímpico Russo e de Belarus foi suspenso depois do início do conflito, então teremos 20 atletas desses dois países aqui, claro, competindo com uma série de restrições, né? Eles não podem usar as cores da própria bandeira, se conquistarem alguma medalha, né, alguma medalha de ouro, não vão ouvir o seu hino nacional, entre outras restrições. Também existe uma expectativa grande aqui para saber como a delegação dos Estados Unidos vai ser tratada nas competições, inclusive na cerimônia de abertura. Será que eles podem ser vaiados, né? Isso por causa de todas as questões envolvendo o presidente Donald Trump, né, como ele vem lidando com outros países. Ontem eu não vi nenhuma vaia não, tá? Nem vi na TV, nem onde eu estava, atletas americanos, mas esse também é um ponto que está no ar por aqui, né? Os atletas dos Estados Unidos, inclusive, estão sendo perguntados sobre política, sobre Trump, sobre o ICE, em entrevistas. Faz parte, né? Faz parte também, é a função dos repórteres fazer perguntas. Além disso, tem se falado do orçamento, né? O orçamento olímpico, que está acima do previsto, algo que sempre acontece, mas olha, tudo isso é dentro do esperado, tá? Essa é a 8ª vez que eu cubro os Jogos Olímpicos in loco, ou seja, no país sede, e sempre o foco antes das competições é em problemas de organização da cidade sede, e eu costumo dizer que eu acho isso muito bom, porque a gente está falando de dinheiro público, de obras de infraestrutura que vão ficar de legado para a população, então é importante sim tratar desses temas, né? E é assim, vai, depois que o esporte começa, depois que as competições começam, o foco muda. Claro que vai ter discussão política, né? Porque esporte e política sempre se misturam e eu vou trazendo aqui as minhas impressões, mas olha, o que eu posso dizer é que os italianos têm muita experiência em organizar eventos esportivos, só Jogos Olímpicos vai ser a 4ª vez, eles são um povo muito caloroso, todo lugar que eu vou aqui eu sou recebida com um sorriso no rosto, é uma cidade riquíssima em cultura, arquitetura, culinária, então é facílimo ficar encantado pela Itália, né? E os Jogos Olímpicos têm problemas, claro, nenhum evento é perfeito, mas eles são um momento muito mágico e especial para o esporte. Eu tenho certeza que vão ser jogos muito legais. Quando se trata de Jogos Olímpicos, eu preciso dizer que eu sou uma eterna otimista, viu? Então tá, pessoal, um abraço. Valeu. Olha, Marina, deixa eu dizer uma coisa, Marina, com razão, os jogos vão ser maravilhosos. O problema que a gente está enfrentando hoje é que os Jogos Olímpicos se tornaram uma falsa imagem do mundo. Eles são uma grande ilusão. Quando você vê 90 delegações desfilando lindamente, como a gente vai ver hoje às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, que quando vai acontecer a cerimônia de abertura, a gente deveria estar vendo um momento de união mundial, um momento de confraternização. Só que isso está acontecendo no momento de total destruição das instituições que unem o planeta, de total inimizade entre os países. Tem guerra nela.
que tem arrancado, né? Não foi guerra na Venezuela, mas teve invasão da Venezuela, tem Groenlândia à vista pelos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, os palestinos sem casa, uma Palestina aos pedaços. O mundo está vivendo um dos seus piores momentos nas relações internacionais, e a sensação que muita gente tem é que essa Olimpíada acontece meio com uma forçação de barra. É um clima que não existe no mundo. Que ela traga bons fluidos, mas a gente não tem muita esperança, né? O que a gente está vendo, o risco que existe é que pode chegar um momento, do jeito que as coisas estão indo, que tenha Jogos Olímpicos, mas não tenha Nações Unidas. E aí, como é que é? A gente entende esse mundo, a gente consegue se unir no esporte, mas no resto todo a gente está em disputas. Esse é o paradoxo das Olimpíadas da Itália. Mas ela vai ser, Marina, sem dúvida.